Graça e paz, meus queridos. Como é bom estar na presença de Deus. Nós estamos aqui no monte para o nosso momento devocional e o Senhor colocou uma palavra no nosso coração. Se encontra em Marcos capítulo de número 3, verso de número 3, diz assim: Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e vem aqui para o meio. E o verso de número 5, na sua parte B, diz: Ordenou ao homem: Estende a mão. E ele estendeu a mão, e eis que sua mão fora restaurada. Existem áreas da nossa vida que atrofiam. De acordo com a ciência, existem vários tipos de situação que levam à atrofia de um músculo, por exemplo. Existe atrofia causada, pelo desuso, a falta do uso. Existe atrofia neurogênica, que faz com que uma célula deixe de ser suprida em proteínas, enfim. E isso causa a diminuição dessa célula. A lesão de um nervo responsável pela ligação, enfim. Deixando a parte científica e falando sobre algo que eu gosto de chamar de aplicação prática, existem áreas da nossa vida que elas se tornam atrofiadas por desuso. Muitas vezes, por deixar determinadas práticas, nós ficamos atrofiados em determinados contextos da nossa vida. Eu acho interessante que algumas pessoas às vezes deixam de passar tempo com a família, e isso vai se tornando, na vida dessa pessoa, uma atrofia. Isso vai se transformando em atrofia. Chega um ponto que ela não consegue mais estar em família, com os filhos, com os pais, porque deixou de ter essas práticas. E aquele determinado músculo, por assim se dizer, ele começa a diminuir o seu tamanho até que ele entra em atrofia. Existe também a atrofia causada por lesão ou simplesmente pela falta de comunicação, que deve levar a informação de suprimento para a célula. E eu acho interessante que algumas pessoas foram lesionadas na sua vida, lesionadas enquanto deveriam amar, lesionadas enquanto deveriam se aproximar, ter comunhão, e por causa dessa lesão começa então o seu corpo a entrar em atrofia naquela determinada área. Existem pessoas que simplesmente por falta de comunicação atrofiaram em uma amizade, em uma comunhão. E eu gosto de interpretar que Jesus chama aquele homem para o meio por uma questão cultural. Quem tinha qualquer tipo de deficiência não ficava sentado junto com as outras pessoas dentro da sinagoga, no templo, por exemplo, em lugares públicos. Eles sempre procuravam estar pelos cantos. E Jesus, quando ele fala para aquele homem: olha, levanta-te e vem aqui para o meio, parece que a atrofia daquele homem agora vai ser exposta. Preste atenção. Sempre que Deus permitir que os holofotes estejam sobre a sua cabeça, ele te chame para o meio, não fique receoso de que ele venha mostrar, que ele venha expor deficiência, debilidade, fragilidade, limitação. Não fique preocupado com o fato de que Deus esteja te expondo em alguma coisa. Porque se Deus ele te chama para vir para o meio, é porque ele tem cura sobre a sua atrofia, seja ela em qual área da sua vida for. Muitas vezes nós estamos atrofiados espiritualmente, e esse é um momento que muitas pessoas estão atrofiando espiritualmente, porque pelo fato de não irem à igreja, por não estarem indo para a igreja, a vida espiritual está entrando em atrofia. Está entrando em atrofia por desuso, talvez por uma lesão que tenha sido causada em algum momento, e agora você não está mais conseguindo desenvolver a tua área espiritual. Pessoas que deveriam estar conectadas, mesmo que de forma virtual, participando de lives, participando de grupos de reunião, núcleo, célula, pequenos grupos, seja como você queira chamar, não estão mais conseguindo participar desses momentos de comunhão, e a vida está entrando em atrofia. Presta atenção no que eu vou te dizer. Sempre que Deus nos expõe
para que a nossa debilidade, a nossa limitação, as nossas deficiências, as nossas inseguranças, fragilidades, vulnerabilidades, seja o que for, sejam expostas, é porque Ele quer curar. E o passo de vir para o meio e se deixar ser exposto é nosso. Levanta-te e vem para o meio. Talvez aquele homem devia ter pensado, né? Deva ter pensado naquele momento, poxa, mas vai expor a minha deficiência, eu vou lá no meio. E ele vem para o meio com aquela mão ressequida. Quando ele chega no meio, Jesus diz para ele assim, olha, estende a tua mão. Não há uma ordem expressa de cura aqui. O primeiro passo é se deixar ser exposto. O segundo passo é acreditar que à medida que eu exercito, aquilo que estava atrofiado volta a funcionar com plenitude, com perfeição. Então a mensagem de Deus para você nessa manhã, nós estamos gravando isso nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, se você estiver assistindo, é que algumas coisas precisam voltar a funcionar e o passo de fé é nosso. Quando o Senhor Jesus diz, estenda a sua mão, e nós vemos a mão, né, imagino eu, a mão dele chegando à frente, preste atenção nisso, a mão era atrofiada, talvez ele tinha movimentos nos braços, mas a mão era completamente atrofiada. Ele estende o braço, estende a mão, ele estica o braço e ele começa a estender a mão, e aquilo que era atrofiado agora recebe restauração. Eu não sei qual área da tua vida está atrofiada. Se é comunhão com a família, com a esposa, com os irmãos da igreja. Eu não sei se você está vivendo um momento de atrofia emocional ou atrofia espiritual. Mas a mensagem para você nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, nesta madrugada é: deixe que o Espírito cure a sua atrofia. Deixe que ele entre com restauração. O seu passo é tentar fazer aquilo que você não consegue. Nesse caso, estender a mão. E aquilo que ele não conseguia, o poder liberado na palavra estenda, que não era uma palavra literalmente de cura, mas de posicionamento, fez com que ele conseguisse abrir a sua mão que outrora fosse ressequida. Fique com essa palavra, que Deus possa te ajudar a dar o primeiro passo, que é ir para o meio, entrar no meio, ficar no centro. Isso para mim fala de estar no centro da vontade de Deus. E em seguida, estender a mão. Esse passo é o mais difícil, porque é voltar a fazer aquilo que você não conseguia. Voltar a ter comunhão, amar, confiar, se doar. E eu creio que através dessa mensagem, Deus está colocando por terra toda a atrofia na nossa vida. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.